Beleza. E aí, gente, a todos, a cada um, uma boa noite. Na aula de hoje, a gente vai ver princípios fundamentais, artigo 1º ao artigo 4º. Na próxima aula, a gente já enfrenta aí direitos fundamentais e a gente vai percorrendo aí no artigo 5º, vendo aí, obviamente, os principais pontos trazidos nos editais para carreiras policiais, Reciprev, enfim, todos os concursos. Alguns estão suspensos, né, já foram suspensos, como o Reciprev, mas para carreiras policiais, provavelmente aí a gente vai ter alguns concursos depois de junho, julho. Então, sem perda de tempo, vamos embora. Hoje tem exercício, professor. Botei os exercícios hoje, botei exercício de fixação. Colocou sim. 10 Pronto, então exercícios beleza. aqui. Não sei se vai dar tempo, mas vamos embora. Tem 10, né? 10, mas a gente vê por ordem aí, tranquilo. Certo. Então vamos ver. Talvez eu tenha até enviado os errados, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos na primeira slide aí para a gente começar a aula de hoje, vendo os princípios fundamentais. Olha aí, direito constitucional. Próximo slide, professor. Vamos embora para ver direito constitucional. Vamos lá. Olha aí o que diz aí. Está meio pequeno, né? Mas é sobre a Constituição Federal. Observe aí na sua tela, Constituição Federal. Aí tem um breve esboço histórico no que se refere à Constituição Federal, tá certo? Volta para mim, professor, porque eu vou fazer uma explicação rápida sobre isso aqui. Primeiro, destacando o fato de que nossa Constituição ela está inserida, né, em todo o processo de redemocratização, razão pela qual os fundamentos que a compõem são fundamentos democráticos, né? Então, obviamente, como disse Ulisses Guimarães, né, que seria a chamada Constituição Cidadã, né? Também expressão cunhada por Michel Temer. Então, são pessoas que cunharam esse nome e ficou o nome, às vezes, em provas de concurso público, você consegue observar que as questões tratam a nossa Constituição como a chamada Constituição Cidadã, tá certo? Obviamente que cidadania é um termo de direito político de forma específica que trata das pessoas que possuem os direitos políticos, aqueles que podem votar e também aqueles que podem ser votados, né? A capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Em momento posterior, nós iremos aprofundar esse tema sobre capacidade eleitoral. Mas, enfim, vamos iniciar a aula de hoje justamente informando que a nossa Constituição ela surge nesse processo de redemocratização. Em 1985, os militares entregam o poder e é feita a Assembleia Nacional Constituinte, culminando em 1988 com a promulgação da nossa Constituição. Nossa Constituição, portanto, é fruto da Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgada e não outorgada. Cuidado com isso, porque outorga são os ditadores que impõem o texto para o povo. Quando a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição, ela é promulgada. Então, muito cuidado nesse ponto. Às vezes, isso cai quando o tema é classificação de Constituição. Mas aí, vamos aprofundar isso para poder dizer a vocês o seguinte: olha, o texto constitucional formatado em si, ele é feito em 3 classes. Nós temos uma divisão de 3 níveis na nossa Constituição Federal. Nós temos a parte chamada preâmbulo, tá certo? Nós temos a parte que nós chamamos de parte normativa e nós temos aquela parte em que o constituinte ele coloca regras de conduta para esse intervalo de tempo de um Estado, de um organismo jurídico anterior para o novo, que é justamente o ato das disposições constitucionais transitórias. São normas que previam justamente esse ajustamento de tempo, né? Uns 5 anos para ajustar isso, ajustar aquilo. É justamente o final da nossa Constituição, o ato das disposições constitucionais transitórias. Portanto, em miúdos, a gente pode dizer que a nossa Constituição subdivide-se em 3 temas.
o tema referente ao preâmbulo, o texto normativo, que vai do artigo 1º ao artigo 250, e o ato das disposições constitucionais transitórias, chamado ADCT, tá certo? Vamos, obviamente, estudar o preâmbulo e estudar boa parte do corpo normativo da Constituição Federal, começando pelo artigo 1º, claro, né? O ADCT ele só é cobrado se o edital prevê a cobrança do ADCT. Via de regra, o ADCT ele não tem sido cobrado em provas de concurso público. Mas vamos lá para o nosso terceiro slide de hoje, para a gente começar com o preâmbulo. Se não me engano, é o preâmbulo. Bota aí, professor Eduardo, para a gente ver. Deixa eu ver se é o preâmbulo. Esse aí pode estar o próximo, que isso eu já acabei explicando, né? Essa divisão da Constituição Federal. Vamos ver aí. Preâmbulo. Primeiro, saber que o STF ele coloca o preâmbulo no domínio da política. Volta para mim, professor, para eu poder explicar isso de forma mais enfática, porque a CESP tem cobrado muito isso aí. Vejam bem, quando falamos em preâmbulo, a nossa Constituição ela é composta por uma frase muito extensa, tá certo? Onde ali está depositado o que nós chamamos de carta de intenções. Ali o constituinte coloca as intenções que levaram e que estão lá inseridos na própria Constituição. Então, observe que o preâmbulo não tem o poder de obrigar ou desobrigar alguém. Não. O preâmbulo é apenas uma carta de intenções. Por essa razão, o Supremo disse que o preâmbulo está no âmbito muito mais da política do que propriamente da parte jurídica em si. Então é importante você compreender, e aí é salutar você observar que nas provas CESP existe uma frasezinha que eles sempre colocam nas suas perguntas. Se existe ou não força normativa no preâmbulo. Isso é importante você saber. O que seria força normativa? Força de obrigar ou não alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. No preâmbulo, não há força normativa, tá certo? O preâmbulo ele não possui força normativa. Então é importante você compreender justamente que o entendimento do Supremo de que o preâmbulo está muito mais dentro da política do que propriamente da parte jurídica, tá certo? E as constituições devem obrigatoriamente ser ou possuir um preâmbulo igual, digo, as constituições estaduais devem ser igual ao preâmbulo da Constituição Federal? Não, não há necessidade. Por isso que o Supremo decidiu nesse sentido, tá certo? Então não há necessidade de uma simetria igualitária entre o preâmbulo das constituições estaduais e o da Constituição Federal. Tá ok? Então, vamos para o próximo slide para a gente ler o preâmbulo. É importante a gente conhecer o preâmbulo da nossa Constituição Federal, que fala aí nós, né? O povo. Olha aí, próximo slide. Próximo. Aí, isso. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pronto, aí está o preâmbulo, leitura do próprio preâmbulo, e eu reforço para as questões CESP. É importante você saber que o preâmbulo não possui força normativa, tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos entrar nos chamados princípios fundamentais. Cuidado, não confundir os princípios fundamentais que está no título 1 da Constituição com direitos e garantias fundamentais, tá certo, gente? Quando eu falo em princípios fundamentais,
Eu estou falando justamente do artigo 1º ao 4º, que trata dos fundamentos, a divisão dos poderes, que trata dos objetivos e dos princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Então, cuidado, e eu quero ser bem enfático nesse ponto, para não confundir os princípios fundamentais com os direitos fundamentais. Enquanto os princípios é a base justamente da República Federativa do Brasil, quando eu falo em princípios fundamentais, eu estou falando na base, a base que constitui a República Federativa do Brasil. Quando eu falo em direitos fundamentais é outra coisa. Os direitos fundamentais são direitos imanentes ao ser humano, aos quais são oponíveis ao Estado e a outra pessoa, a outro particular. Daí nós, por isso, e a CESP sempre tem cobrado essa relação de eficácia dos direitos fundamentais. Seria uma relação vertical entre sujeito e Estado, e uma relação horizontal entre dois indivíduos. Claro, o direito fundamental ele vai servir ou vai ser oponível ao Estado e oponível também a uma outra pessoa. Se você observar qualquer direito fundamental, ele é oponível ao Estado e é oponível também a outra pessoa. Digamos, o direito à vida. O Estado ele não pode tirar a minha vida sem que haja previsão expressa na Constituição para isso, assim como a outra pessoa também não deveria tirar minha vida, tá certo? Então vejam que o direito à vida é oponível em face ao Estado e também ao outro indivíduo. Está aí essa relação de eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Nesse ponto, nós trataremos na próxima aula. Vamos ler o artigo 1º da Constituição Federal, vamos lá, o slide. Olha aí. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha, observa o caput do artigo 1º, sublinha aí na tua Constituição Federal. Primeiro, se constitui de uma república, né? Depois de uma federação. E também no próprio texto ele coloca um dos principais princípios, que é a indissolubilidade do vínculo federativo. Não pode o Estado sair, nem pode o município sair da federação, tá bom? E, obviamente, o regime político democrático, tá certo? Então, são argumentos importantes para esse artigo 1º, tá certo? Nós temos aí, obviamente, a forma de Estado como a federação, nós temos o sistema de governo, que é o presidencialismo, e aí você observe que nós temos o regime político como um regime democrático. Mas o artigo 1º ele traz os fundamentos. Veja que no finalzinho ele coloca lá, fundamentos, 2 pontos. Ou seja, o artigo 1º traz fundamentos da República Federativa do Brasil. E quais são os fundamentos? São 5 incisos, né? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí tem aquela regrinha mnemônica, né, que a gente sempre bota para poder decorar esses 5 incisos. Só se diva plu, não é isso? O só se diva plu que está no próximo slide, mas daqui a pouco a gente vai para ele. Vamos ler logo o parágrafo único. Olha só o que diz o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Olha aí, volta para mim porque a gente precisa explicar direitinho essa questão aí do artigo 1º. Gente, o artigo 1º é, obviamente, um dos artigos fundamentais dessa aula de hoje, né? Nós estamos tratando sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil dentro de um composto chamado princípios fundamentais. Quando eu falo de fundamentos, obviamente a gente tem que compreender que os fundamentos é a base que vai dar início a um Estado. Então, são as escolhas, ali vão estar as escolhas do Estado no que se refere a vários pontos importantes, como sistema de governo,
como forma de Estado e como forma de governo, além do regime político a ser adotado. Aí vem os fundamentos, que é a soberania. A soberania, obviamente, é uma soberania dita relativa, né? Hoje já foi considerada absoluta, mas hoje a soberania ela é considerada como relativa. Por qual razão? Organismos internacionais eles podem se imiscuir, se intrometer em território alheio, justamente para, por exemplo, finalizar uma guerra, concluir uma guerra, ou até mesmo promover e proteger os direitos humanos. Então, observem que o conceito hoje de soberania é um conceito relativo, tá certo? A própria ONU, ela permeia aí esse conceito relativo de soberania. Então, além da soberania, nós temos a cidadania. Aí, obviamente, a cidadania de suma importância, porque aí a gente está falando de direitos políticos, de participação do povo na vida ativa pública de um Estado, e, obviamente, sem cidadania não haveria democracia. Então, se eu elejo um regime político como dito democrático, e vocês sabem da divisão dos substantivos, né? Demos e cracia, demos povo, cracia governo. Não existe um governo de e para o povo sem que o próprio povo possa participar. Então, a vinculação necessária entre cidadania e democracia é de suma importância. Aí nós temos soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, estamos falando justamente num super princípio. Todas as constituições, ou a maioria delas, pelo menos as dos Estados democráticos, do pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, prevêem a dignidade da pessoa humana como, digamos assim, o ponto central do reconhecimento dos direitos fundamentais e direitos humanos. Então, a dignidade da pessoa humana hoje é o tema central dos direitos fundamentais. Então, vejam que há uma ligação clara entre os princípios fundamentais e os direitos fundamentais. Então, um dos princípios fundamentais, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é justamente eleger a dignidade da pessoa humana. Vejam aí que é uma ligação clara entre direitos fundamentais e princípios fundamentais, artigo 1º da Constituição Federal. Mas não só isso, nós temos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que está justamente no inciso 4, né, do artigo 1º, em que se tem, na verdade, aí a prescrição como fundamento da República Federativa do Brasil e livre ofício, o livre trabalho. Existe um valor imanente social do próprio trabalho. Obviamente, aí já existe um viés, né, de escolha de um país capitalista, tá certo, gente? E para finalizar, o pluralismo político. E aí o pluralismo eu só queria pontuar para vocês uma divisãozinha, não, uma diferença que muitas vezes os candidatos se confundem na hora da prova quando nós falamos em pluralismo político e pluripartidarismo, achando que são iguais, idênticos, e não são, tá certo? Muito cuidado com isso. O que seria um pluripartidarismo como fundamento? É o fato de que aquela república, aquela federação, aquele país em si, né? Aquele país, ele adota como um modelo político uma política que seja plural. Então, não existe um modelo político único. Você pode ter qualquer modelo e intenção de modelo político e ser até uma pessoa apolítica, apartidária. Então, obviamente, quando eu falo de pluralismo político, eu falo de dois ou mais movimentos políticos e não um só, tá certo? Para evitar justamente a chamada ditadura. Então, quando eu falo em pluralismo político, é isso. Pluripartidarismo é outra coisa. Pluripartidarismo significa a necessária existência de mais de dois ou mais partidos políticos, tá certo? Dois ou mais partidos políticos. E aí a gente finaliza com um parágrafo único, né? Todo poder emana do povo. Veja, esse viés vai
bem lá atrás, né? Antes mesmo da Revolução Francesa, quando o abade Emanuel Joseph Sieyès ele escreve uma cartilha foi uma cartilha muito divulgada na Revolução Francesa, cujo tema era uma pergunta que se chamava o que é o terceiro Estado? E ele, obviamente, ele refutava a ideia de que o Estado seria simplesmente para a proteção e promoção da nobreza e do clero. Não, o Estado deveria também proteger e promover também a outra camada social que era desprotegida. Até então era desprotegida. E aí surge essa tese do chamado terceiro Estado, tá certo? Então, o que seria o terceiro Estado? Seria aquela camada não protegida. E que, na verdade, é essa camada quem faz mover o próprio Estado. Então, essa pergunta ela permeou a Revolução Francesa e ele conclui dizendo, olha, a nação é quem tem o poder, não é a nobreza, não é o clero, é a nação. Hoje, nós entendemos, nós traduzimos o termo dele, nação, como sendo o povo. O povo, o poder, ele tem que emanar do povo, tá certo? O poder, ele emana do povo. Mesmo que as experiências democráticas sejam de forma direta ou indireta. E é importante você saber que, quando falamos em democracia, logicamente existe a democracia direta e a democracia indireta ou representativa, e a experiência atual nossa, que é uma mesclagem, uma mistura entre democracia direta e indireta. Então, quando eu falo em democracia direta, é o próprio povo já realizando atividades que vão justamente movimentar o Estado. Então, o povo toma aquela decisão política ali e aquela decisão já é tomada como cabo. Agora, já a representativa ou indireta, não. Na indireta ou representativa, nós escolhemos pessoas para que essas pessoas tomem as decisões. Então, vejam a diferença entre uma e outra. Só que na nossa experiência atual, a nossa Constituição trouxe as duas modalidades. Trouxe a modalidade tanto da democracia direta quanto da democracia indireta, o que faz surgir a democracia semidireta ou participativa, tá certo? E é importante você saber, principalmente para quem for fazer prova CESP e FCC, que a nossa democracia atual é chamada semidireta. Ela faz uma mesclagem, uma mistura entre uma democracia direta e democracia indireta ou representativa, tá bom? Exemplos disso, claro, a democracia indireta é mais fácil, né? Tá aí o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essa é a expressão mais clara da democracia indireta. Nós elegemos representantes para esses representantes, em nome do povo, agirem. E a democracia direta, Johannes, está no artigo 14, gente. A democracia direta está no artigo 14, espelhado pelo. Aí nós temos plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e outro instrumento que está no artigo 5º, que é importante saber, que é justamente a ação popular. Então, nós temos 4 instrumentos da chamada democracia direta, tá certo? Previstos na própria Constituição Federal. E aí, obviamente, como existem hipóteses de democracia direta e hipóteses de democracia indireta, nossa Constituição ela é chamada como nossa Constituição não, nossa democracia ela é chamada de semidireta, uma mistura, tá bom? Então vamos lá para o próximo artigo, artigo 2º. Esse é o bizu, né, gente? O bizu do artigo 1º, só se diva plu. Vamos para o artigo 2º da nossa Constituição Federal. Olha aí. Separação dos poderes. O que é que diz? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Olha aí o surgimento da separação dos poderes. Montesquieu, né? Montesquieu não foi ele quem planejou a separação dos poderes, não, muito pelo contrário. Já desde Aristóteles já falava que não se deveria concentrar o poder na mão de uma pessoa só. Né? Então,
Obviamente que esse movimento de separação de poderes é um movimento que vem desde a antiguidade. No entanto, é importante a gente compreender que foram experiências inglesas e francesas que deram início, né, o nascedouro dessa divisão. John Locke, né, na Inglaterra, e Montesquieu, na França, deram um pontapé inicial para que houvesse, né, esse movimento de distribuição de poderes em funções, tá certo? Em funções. Nós teríamos funções específicas. Uma função de administrar, caberia um poder. Uma função de legislar, que seria criar leis em abstrato, caberia ao outro poder. E aí, por fim, o último poder, cuja função seria resolver os conflitos de interesse existentes em uma sociedade. Então, aí nós teríamos aí essa triangularização de tripartição de poderes, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Lembrando que na nossa Constituição Federal, o poder legislativo, além de elaborar leis, ele também tem a função de fiscalizar. Então, o poder legislativo também tem uma função fiscalizatória, tá certo? E outra observação que eu digo, essas funções são as chamadas funções típicas. A Constituição, ela concede outras funções ao poder. E aí nós estamos diante das funções atípicas. Aí vem um cuidado, se você puder anotar, olha no meu olho, presta atenção. Se você puder anotar essa dica, ótimo. Qual é o cuidado? As funções atípicas, elas devem estar previamente prescritas na Constituição Federal. Tá certo? Então vejam que quando tratamos de função atípica, um exemplo, o Poder Judiciário vai fazer edital para concurso público. Ora, edital para concurso público é justamente um ato administrativo. Eu estou administrando. O judiciário está julgando? Não. Vai estar administrando. Opa, só que essa função tem que estar previamente prescrita na Constituição Federal. Então, quando falamos de funções atípicas, não é possível criação posterior. As funções atípicas estão devidamente registradas na Constituição Federal, tá certo? Então, vamos para o próximo ponto, que é no artigo 2º, basicamente, o mais importante é você saber a existência de funções típicas e atípicas. E a separação de cada poder com cada função, né? Vamos para o artigo 3º, objetivos, tá certo? Olha só aí o que trata os objetivos. O que é um objetivo, gente? Um objetivo é um olhar para frente, né? Um objetivo é um olhar para um alcance. Então, artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha aí, 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vejam bem, olha aí o bizuzinho, né? CONGAPROR. O bizuzinho é o CONGAPROR, para você decorar o artigo 3º da Constituição Federal. Volta para mim, professor, para a gente fechar esse artigo aí, gente. Um artigo simples, são os objetivos, é só você decorar esses incisos, né? A gente sequer precisa explicar esses incisos, porque eles são autoexplicativos, né? Erradicar a pobreza é um objetivo, é um olhar para frente. O Brasil tem que olhar para tentar erradicar a pobreza, minimizar as desigualdades. Tudo isso é um objetivo, tá certo? Mas aí vamos para o artigo 4º, porque eu quero dar depois um panorama geral e dar uma dica ao final, tá certo? Vamos para o artigo 4º da Constituição Federal. Olha só o que diz aí o artigo 4º sobre os princípios nas relações internacionais. Olha aí. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Opa! Independência nacional,
prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Pode passar, professor, para o inciso 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pode voltar, professor. Ah, não, tem um bizu, né? Obrigado. Tem um bizuzinho aí, o Decora Piscinão, né, gente? Depois vocês veem aí o bizuzinho Decora Piscinão. Volta para mim, professor. Vejam, o que são os princípios das relações internacionais? É a base do que o Brasil deve manter em suas relações com os outros estados nacionais, com outros países. Então, é isso aí. É essa base, tá certo? É a predominância dos direitos humanos. Não esquecer a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, tá certo? De um ponto de vista conceitual, eles são idênticos. A diferença está justamente no âmbito de incidência. Enquanto os direitos humanos eles possuem um âmbito internacional, os direitos fundamentais são aqueles prescritos na Constituição Federal e valem para aquele Estado nacional. Então, vejam que os direitos fundamentais possuem uma modalidade interna, enquanto os direitos humanos possuem uma abstração maior. Eles são dotados de universalidade e no sentido da palavra mesmo, de universalidade, de fato percorrer por todo o mundo, tá certo? Então, muito cuidado com essa diferença de direitos humanos e direitos fundamentais. Vejam, a dica que eu queria dar a vocês é a seguinte: basicamente, as bancas de concurso público, até a CESP mesmo, viu, gente? A CESP ela não costuma inovar muito nas perguntas quanto aos princípios fundamentais. Então, CESP, Fundação Carlos Chagas, IDIB, todas as bancas, basicamente, o que elas fazem quanto aos princípios fundamentais? Elas vão pegar um fundamento e misturar com um objetivo, ou vice-versa. Ou vai pegar um princípio nas relações internacionais e vai misturar com um fundamento ou com um objetivo, e assim sendo. Então, vejam, o que é que eles vão fazer de perguntas dos princípios fundamentais? Vão misturar, gente. Então, é por isso que é preciso que vocês decorem o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º, tá certo? Claro, com a repetição de leitura, você automaticamente já vai identificar um e outro. Mas é importante que você tome esse cuidado, porque as perguntas basicamente vão ser nesse sentido, tá certo? De misturar o artigo 1º com o 4º, com o 3º, com o 2º, enfim. Então, muito cuidado nessa hora. Para que a gente possa depois ir para as perguntas, vamos ver algumas questões aí? Como é que o professor Eduardo está fazendo? Está botando enquete, é? Para responderem, como é que é, professor? Alô? Não estou ouvindo. Professor Eduardo. Tá travado. Estou botando aqui a apresentação para eles verem mesmo. Dá para eles acharem. Ah, dá? Dá. Então, beleza. Vamos lá para a primeira pergunta. Olha aí. Para vocês responderem comigo, viu? Vamos embora. Vamos embora. Julgue o item seguinte relativos à aplicabilidade de normas constitucionais e à interação destas com outras fontes do direito. Olha, prova CESP, né? Prova para procurador. Olha, é assertiva. Embora o preâmbulo da Constituição Federal não tenha força normativa, podem os Estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando os seus termos naquilo que for cabível. E aí? O que é que vocês acham quanto a essa assertiva? Tá certo ou errado? Fala aí. Certo. Todo mundo certo?
Alguém vai no errado, não? Sim, a senhora. E aí? Oi. Pode gabaritar, professor. Pode gabaritar. Certíssimo, né, gente? Certíssimo, tá certíssimo. Vamos para a próxima. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. E aí, gente? Olha aí. Prevalência de direitos humanos, concessão de asilo político e solução pacífica de conflitos. São princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Certo ou errado? Certo. Certo. O Brasil é obrigado a conceder sempre asilo político ou é um ato discricionário? É discricionário. Tudo bem, é um ato discricionário. E a solução pacífica dos conflitos? O Brasil pode entrar em guerra? Será que se o Brasil entrar em guerra contraria o artigo 4º da Constituição Federal? Ele pode entrar em guerra só se for para se defender, né? Ele não pode declarar atacar, guerra a não? ninguém. Não. Guerra, é o princípio dele. Guerra é um instituto jurídico do direito internacional público, sendo uma prerrogativa de todo e qualquer país. Obviamente que por eleição, a nossa Constituição, por colocar no artigo 4º a solução pacífica de conflitos, obviamente a gente não teve nenhum exemplo ainda do Supremo Tribunal Federal julgando um caso desse tipo, né? Mas a maior parte da doutrina declara o seguinte: nesse ponto específico, o Brasil, de fato, ele tem que tomar só na defensiva. Então, a guerra só se um outro país declarar guerra, tá certo? A não ser que o país ele tome atitudes sem atos de declaração de guerra. Porque não sei se vocês sabem, mas no direito internacional público, para que haja guerra, se faz necessário uma declaração formal do país, dizendo que vai haver guerra, viu, gente? Existem até leis específicas de guerra, viu? Leis específicas para guerra, tá certo? O direito humanitário, por exemplo, trata de leis específicas para a guerra. Mas aí vamos lá. A prevalência dos direitos humanos, a concessão do asilo político e a solução pacífica dos conflitos são princípios fundamentais. O que é que vocês acham? Certo. Pode gabaritar, professor. Pode gabaritar. A turma tá afiada. Vamos para a próxima? Olha aí. Leiam e me digam a letra. D de dado. E aí, gente? Todos vão em D? Pode responder aí, galera. Responde, destrava o microfone e responde. Bota a cara. Ana já respondeu foi. ali D, né? Ana Eu já também, respondeu letra ali D. D, né? Letra D, a letra de mamãe. A mamãe do professor Eduardo, Dilminha. Bota a próxima aí, professor. Essa é a última, tá? Essa é a última, né? As outras eram sobre a eficácia, a eficácia. Pronto, beleza. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na CF. E aí, gente, vamos lá? D de dado. Fundamentos, ó. Fundamentos. Letra D. Fundamentos, erradicação da pobreza. Letra A. Não, letra A, letra A. É letra Letra A, professor. É a lista Que é objetiva. isso, gente? Quase que eu muito infarto rápido. aqui agora. É Eu li só muito se- rápido. Li muito É só rápido. se dar Vipu.
Exatamente. Qual é a resposta aí, gente? Ah, Muito bem, muito bem. E aí? Alguma pergunta? A letra D é fundamentos, objetivos internacionais, né? Vamos lá, volta aí, professor. Eu nem vi a letra D direito. Vamos lá, a gente vê agora. Letra D. Princípios internacionais. Erradicação. Não, erradicação da pobreza. Não, erradicação da pobreza é objetivo. objetivo. Sim, sim, sim. Artigo 3º. Artigo Tem 3º, razão. artigo 3º. Vejam que aí vai ser nesse panorama, gente. Tem que prestar atenção. Se cair princípios fundamentais, vai ser nesse panorama. Você tem que saber a diferença do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só isso. Basta isso para fazer a prova. Tá bom? Tá certo? E aí, gente, alguma pergunta? E aí, vamos lá, perguntas. Eu estou Não, travando tranquilo. aos desastrados, né, doutora Elaine? E deixa o microfone aberto, né, doutora Elaine? Difícil aqui estudar aqui, viu, professor? Eu estudo na sala com uma criança, aí ele está fazendo videochamada aqui também para a avó. E ele está fazendo videochamada, mas ele fica na televisão. Olha, é uma gritaria. Estudar aqui na minha casa é um cabo de guerra. Olha a minha sogra aqui olhando. Se for teu filho, dá um tabef que ele se aquece. Difícil, Mas meu. deu para Mas eu tenho 10 anos. deu para Aqui, ó, entender falando legal. Deu para entender, deu para entender. é perfeito, professor. E aí, parceiro? E aí, mais alguma pergunta? Professor, porque esse assunto é só letra de lei e questão mesmo, né? Não tem o que fazer muito não, né? Esse assunto basicamente é letra de lei. Entendi. Tá certo. Ok, gente, vamos. Ler o artigo 1º ao 4º e fazer questões. Fazer Pronto. questão. Tá Mas certo. olha, leiam com cuidado, porque vocês erraram a questão sabendo. Isso é que é o ruim da prova, do concurso. Vocês erraram a última questão sabendo. Eu errei porque eu não li lá realmente, eu li muito rápido. Pois é. Pois bem. Bom, gente, Beleza, gente. não tendo mais, a gente já está atrasado 11 minutos. A professora Marta Fera, na área de penal, está aí já na hora. O professor Lindécio. Oi, Johannes. Então, também tá na área aí. Oi, tô na área, tô na área. Johannes? Tô por Oi. aqui. Vá, todo mundo já está lhe É vendo. Marta, é? É. Eu tô aqui. Vocês estão vendo? Não, Ana. Johannes? Oi, Ana. Pode falar, Ana. Ana, quando eu pego essas questões sobre o artigo 2º, 3º, 4º e 2º, 3º e 4º, aí eu já destaco quando eu vejo assim, os fundamentos, porque quando fala dos princípios fundamentais, aí todos estão inseridos, né? Então, não, Aí eu já vou e já calma. destaco. Se eu, Você vai ter. Artigo 1º são os fundamentos. Artigo 1º você bota sim, fundamentos. sim, mas o título não diz dos princípios fundamentais. Aí Fundamentais. destaca o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 4º. Aí, quando eu vejo os fundamentos, ou os objetivos, ou então os princípios das relações internacionais, eu já destaco por aí. Aí eu já decorei já esses nomezinhos mnemônicos, sócio de Vaplu, tarará. Aí eu já marco, quando vem os fundamentos, eu já marco, são os fundamentos. Aí eu já lembro, é o sócio de Vaplu. Aí eu já vou na questão e vejo qual é. Isso me ajuda muito a responder a questão. É isso aí. Dos princípios fundamentais, que é a base completa, né? Você tem aí o composto, que são os princípios fundamentais, vai ter os fundamentos, artigo 1º, a divisão dos poderes, artigo 2º, o artigo 3º, os objetivos, e o artigo 4º, os princípios das relações, os princípios da República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Mas Decora quando aí, fala de Luana. fundamentos, o professor, quando fala de fundamentos, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Porque o artigo 1º, ele fala de princípios fundamentais. E o artigo... Não, princípios fundamentais é o título todo. Sim. Inclui fundamentos. E tem o artigo 3º, que fala de objetivos fundamentais. Também são princípios fundamentais. Aí... Não, o artigo 3º também são princípios fundamentais. Vejam, princípios fundamentais é do artigo 1º ao Na verdade, artigo 4º. todos são princípios fundamentais. Isso.
Agora, Aí eu já o destaco, artigo... Johannes, quando eu vejo fundamentos, objetivos, eu já vou e já marco. Quando eu vejo fundamentos, aí eu já sei. Aí eu vou lá e já Já destaco para sabe que é saber o que artigo a questão está primeiro. pedindo. Isso. Se ele pedir Isso objetivos, mesmo. se ele pedir objetivos, Eu já ponga sei pro que é o R. artigo 3º, isso. Ponga pro R. Isso mesmo. Eu já É isso destaco assim, aí. que é para não errar a questão. Perfeito, perfeito. É assim que tem que ser. Vamos lá, porque a gente tem que adiantar, né? A professora Marta já está na área, depois já tem o professor Indesso, para a gente dar tempo, ok? Professor Johannes, Tchau, gente. Tchau, Dudu. obrigado por tudo. Tchau, boa aula. Obrigada, De muito boa. coronavírus, de quarentena. Estamos aqui juntos, todo mundo junto, fazendo a comunidade. Um abraço, gente. Meu velho, Até a professora, próxima. Outro, até a a senhora próxima. no babado aqui.